E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo? Que bom! Vamos começar o estudo do livro Educação Física, uma abordagem cooperativa, escrito por Reinaldo Soler, publicado pela editora Sprint, ano 2006. Esse aqui, é uma preciosidade, porque é um livro que não está mais sendo comercializado. Então, quem tem esse livro, beleza. Quem não tem, se ele tiver na bibliografia do concurso, eu estou aqui para ajudar com isso, beleza? Então vamos começar esse resumo. Vamos logo, sem mais delongas. Capítulo 1. Educação Física Cooperativa na Escola. Por onde caminhar? A formação profissional ainda é equivocada e deficitária, sendo algo distante da realidade encontrada nas quadras, pátios ou outros espaços lúdicos esportivos. O conteúdo é esportivista e biologicista, o que causa uma falta de clareza sobre o que se espera do professor de educação física escolar. Observamos que a prática pedagógica da educação física escolar tem contribuído, historicamente, para privilegiar uma determinada classe social. E a missão do professor deve ser essa: provocar uma verdadeira libertação e transformar a realidade dos alunos. Atualmente, a educação física é obrigatória por lei, mas ela deve ser essencial, pois o movimento ajuda a construir o ser humano integral. Mas essa essencialidade precisa ser mostrada às crianças, uma vez que elas apontam a educação física como a disciplina mais legal da escola, mas também deixam a educação física nas últimas posições no quesito importância. O professor, antes de qualquer coisa, precisa ter disponibilidade corporal, ou seja, ele deve realizar junto e demonstrar para seus alunos os movimentos que foram pedidos. Essa relação horizontal entre professor e aluno gera muita confiança e respeito mútuo. A criança é especialista em brincar, e desde antigamente os sábios já sabiam disso. Aristóteles classificou os homens em Homo sapiens, o que conhece e aprende, Homo faber, o que faz, produz, e Homo ludens, o que brinca, o que cria. Dessa forma, é preciso se reinventar enquanto profissionais, e é necessário respeitar a infância e a cultura infantil. O professor deve levar em consideração a bagagem cultural da criança, partindo, na sua organização de aula, daquilo que eles mais conhecem: jogos, brincadeiras, atividades lúdicas. Diante do seu planejamento, o professor também deve reforçar o processo de ensino-aprendizagem com atividades que estimulem a criatividade, autonomia, fazendo com que a criança busque refletir e facilitar as relações sociais. O professor precisa provocar desequilíbrios, ou seja, ele deve provocar desafios que progridam em seu nível de dificuldade. Assim, quando o aluno se estabilizar, ele deve receber um estímulo mais desafiador. O caminho não deve ser apenas um. O aluno precisa ser capaz de traçar seu próprio caminho em busca do objetivo. Algumas estratégias são fundamentais para o sucesso na aula de educação física escolar. Servir de exemplo. O professor deve demonstrar a atividade servindo de exemplo. Ajuda física. Se necessário, falar e acompanhar diretamente a criança na execução da tarefa. Ajuda verbal. Apoiar e valorizar o acerto. Ajuda gestual. Algumas crianças precisam visualizar o professor para entender o que foi pedido. Outro ponto importante é manter as turmas mistas, com meninos e meninas. Isso ajuda no desenvolvimento da solidariedade, cooperação e no respeito ao próximo. Além disso, os meninos e as meninas são especialistas em diferentes atividades, que são determinadas cultural e socialmente. Dessa forma, com a troca de experiências, todos passam a ter várias oportunidades de aprendizagem. Vamos para a educação física para quê? Essa é uma pergunta que, aparentemente, é simples, mas muitos profissionais e estudantes de educação física não conseguem responder com clareza. O que é claro para nós é que a criança chega à escola com conhecimentos prévios. Dessa forma, o professor deve compreender que ele não é o dono do saber absoluto. Ele é um mediador entre o aluno e o conhecimento, atuando como orientador e facilitador da aprendizagem, integrando atividades que auxiliam no desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Vamos para o surgimento de um novo aluno.
Com essa mudança de postura do professor, o aluno será capaz de se tornar mais crítico, independente e autônomo. As crianças precisam ser arquitetas do seu próprio saber, construindo respostas e superando suas próprias dificuldades. No caso da avaliação, esta precisa ser útil tanto para o aluno quanto para o professor. É necessário estar bem claro para o aluno o que, como e quando será avaliado. A avaliação é contínua e deve valorizar o aluno, reconhecendo o desenvolvimento individual. Prosseguindo, nova escola surgindo. A escola tem como papel principal ser um elemento de transformação da sociedade. Ela precisa assumir isso e transformar as pessoas que estão dentro dela. Assim, essas serão capazes de mudar o mundo. Outro ponto importante é que a escola precisa enxergar as crianças em sua individualidade. Uma criança é diferente da outra, portanto, elas precisam se desenvolver de forma integral e dinâmica, cada qual à sua maneira. Após discussões nos últimos anos, a educação física incorporou a cultura corporal para defini-la. Cabe ao professor conhecer todos os benefícios desses conteúdos e a possibilidade de sua utilização como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura, construindo, assim, uma nova proposta para a educação física escolar. É preciso lembrar também que a educação física na escola é para todos, sem distinção de qualquer natureza. Dessa forma, a aula voltada para a formação de equipes de treinamento, segregando os menos hábeis, deve ser abolida. É preciso sempre ter em mente que a educação física escolar é um direito do aluno. Uma das formas de sair desse sistema excludente é utilizar como ferramenta de estudo o esporte educacional, que é uma metodologia que se utiliza dos princípios socioeducativos com as seguintes características. Princípio da participação, todos devem participar da aula. Princípio da coeducação, meninos e meninas jogam juntos. E o princípio da cooperação, valorização do coletivo. A inclusão escolar é uma tendência mundial e cada vez mais crianças de todos os tipos são inseridas nas aulas, inclusive as pessoas com deficiência. O termo inclusão na área de educação foi oficializado em 1994, na Declaração de Salamanca, na Espanha, e era chamada de educação para todos. Devemos estar cientes de que inclusão é diferente de integração. Na integração, a escola não muda e o aluno continua na escola de acordo com as suas possibilidades. Na inclusão, há uma transformação da escola, ressignificando e adaptando-se às necessidades dos alunos. Mas, além dos projetos de inclusão, é preciso haver preparação dos profissionais para lidar com essas adaptações e mudanças. Para isso, é preciso entendermos alguns pontos importantes. O professor precisa entender que o crescimento é de dentro para fora, com a criança construindo seu próprio saber. Os jogos cooperativos são uma excelente ferramenta para o desenvolvimento da autoestima do aluno e dos relacionamentos interpessoais. A participação do aluno com deficiência é muito importante para que ele desenvolva suas capacidades perceptivas, afetivas, de integração e inclusão social. E as adaptações precisam ser mínimas e pontuais, para que os alunos com deficiência se sintam capazes de realizar as mesmas tarefas que os alunos considerados normais. 1. Quais os benefícios nessa participação? Melhora na autoestima, das competências físicas e sociais e aumento na variedade de modelos sociais propiciado pela diversidade dos participantes. 2. Benefícios para os alunos que não são deficientes. Respeito às diferenças, compartilhamento de aprendizagens, diminuição da ansiedade diante de fracassos e insucessos, ampliação dos papéis sociais, aquisição de senso de responsabilidade, melhorando inclusive o rendimento escolar. 3. Como incluir os portadores de paralisia cerebral nas aulas de educação física. A primeira coisa a entender é que os alunos com paralisia cerebral podem fazer atividades com as turmas de alunos sem comprometimento motor. Além dos benefícios motores, a participação regular do aluno com paralisia ajuda na autoestima e afetividade, além de ajudar as outras crianças a respeitar o próximo. 4. Como tratar um portador de necessidades especiais. Aqui esse título eu deixei assim na íntegra, só para mostrar como ele está escrito no livro. Porém, o livro é de 2006 e nós já percebemos que
hoje não se refere mais como portador de necessidades especiais, e sim pessoa com deficiência, o chamado PCD. Portanto, a partir daqui, nessa parte do resumo que se segue, eu vou substituir esse termo portador de necessidades especiais para pessoa com deficiência, beleza? Então vamos lá. O tratamento deve ser o mesmo que aquele dado para pessoas sem deficiência. Algumas dicas são importantes dependendo da deficiência do aluno. Não subestime o potencial das pessoas com deficiência. Converse com ele coisas interessantes. Elogie sempre que houver motivo para isso. Comunique-se com ele para que sua participação seja efetiva. Cobre das pessoas com deficiência da mesma maneira como as pessoas sem deficiência são cobradas. Use estímulos motores comuns, sempre lembrando dos fatores de segurança e características individuais das suas síndromes. E comente sempre os resultados, assim é possível modificar os objetivos caso seja necessário. 5. Educação física e os jogos da cultura popular. É sempre importante mencionar os jogos da cultura popular, principalmente para que essa tradição não acabe. Houve um tempo em que as reuniões nas ruas para brincar eram uma constante, mas as coisas mudaram e a escola, muitas vezes, não permite esse tipo de atividade, pois acreditam que lá é um lugar de coisas mais sérias. Esse tipo de atividade lúdica é importante, pois ajuda a criança a incorporar valores à sua personalidade e amplia o seu conhecimento de mundo. As atividades lúdicas podem ser bem educativas e, para isso, precisa contar com algumas características. Estímulo interessante e desafiador, permitir uma autoavaliação dos jogadores. Os jogos precisam estar atrelados a um projeto pedagógico, desenvolvendo os aspectos sociais, afetivos, motores e cognitivos. E o professor deve teorizar e conceituar a sua ação pedagógica. Enfim, o brincar pode e deve fazer parte do projeto pedagógico da escola, pois ele aumenta a independência das crianças, as habilidades motoras, visual e auditiva são estimuladas, são exercitadas a criatividade e a imaginação, etc. Vamos para o capítulo 2, Jogos Educacionais. O jogo que deve estar no interior das escolas é o jogo educacional, pois através dele a criança aprende de forma significativa. Por meio do jogo, a criança constrói seu mundo e estreita as relações sociais. O jogo educativo não é aquele dito sério e desmotivante, que serve apenas para ensinar algo. O jogo educativo busca atingir os objetivos de forma prazerosa e divertida. É um jogo onde se busca compreensão, não apenas o jogar por jogar. Essa reflexão sobre a ação contribui para estabelecer uma ponte entre o que se aprendeu na escola e a vida prática. O jogo pode ser dividido em 3 categorias. Jogo recreação, que é apenas a ocupação do tempo livre. Jogo rendimento é a esportivização da prática, reproduzindo valores associados ao esporte de rendimento. E o jogo compensatório, mecanismo para liberação de energia acumulada, represada. Uma 4ª categoria pode ser sugerida, o esporte educacional, cujo foco é ensinar algo com o jogo, favorecendo as aprendizagens significativas. Existem 3 tipos de jogos, segundo Piaget, que são baseados na evolução das estruturas mentais, o que vão se sucedendo e se sobrepondo. O primeiro é o jogo de exercício. Surge durante o chamado período sensório-motor, que vai de 0 a 1 ano de vida aproximadamente, tendo como principal característica seu aspecto funcional, ou seja, a criança se movimenta por puro prazer. A brincadeira tem seu próprio corpo como objeto, inicialmente, e depois evolui para brinquedos e outros corpos. 2. Jogo simbólico. Esse jogo é a representação corporal do imaginário, com muita fantasia, mas que liga o mundo interno com o real por meio da atividade psicomotora. Esse período vai mais ou menos de 1 a 7 anos de vida. Com a brincadeira de faz de conta, a criança aprende a criar símbolos. Esses jogos simbólicos são a representação de um elemento ausente numa representação fictícia. Nessa fase, a criança exercita o pensar e as habilidades motoras, desenvolve os processos mentais e também a linguagem. O professor deve estimular a verbalização da criança. É a partir dos jogos simbólicos que a criança começa a diminuir a centralização no eu, permitindo a aquisição de uma socialização. 3. Jogo de construção. Aparece na criança por volta dos 4 aos 7 anos de vida e ajuda a produzir experiências sensoriais, potencializar a criatividade e desenvolver habilidades das crianças que joga. É a transição da fase mais egocêntrica, primeira infância, para uma fase mais social.
No jogo de construção, a criança, em sua ação, reproduz o mais fielmente possível a realidade em que vive. Nesse jogo, os materiais são muito importantes, daí a necessidade de o professor oferecer materiais variados para as crianças, pois assim elas vão criar, inventar o que as levará ao conhecimento significativo. O trabalho em grupo, iniciado nessa fase, faz com que a criança comece a realizar a cooperação. O professor deve dar liberdade à criança, mas, sempre que possível, deve estimular a verbalização, questionando sobre as construções. E também temos um quarto tipo de jogo, que é o jogo de regras. Aparece na criança aproximadamente entre os 7 e os 11 anos. Nesse período, as crianças sabem que existem as regras e que elas podem ser modificadas mediante acordo e consenso. O jogo de regras é a atividade lúdica do ser socializado. Existem alguns critérios que definem um jogo como sendo de regras: objetivo claro a ser alcançado, a existência de regras, oposição quanto às intenções, ou seja, cada um tem um objetivo diferente do outro, possibilidade de jogar utilizando estratégias. Para ajudar as crianças a construírem as regras do jogo, existem alguns pilares, tais como o professor deve perguntar sobre o jogo e o que as crianças acham de algumas atitudes, deve exercitar a discussão, o professor participando como um igual e fazer com que as crianças se organizem na hora de escolher os times. Lembrando que nesse tipo de jogo não há imposição de regras, elas são trabalhadas coletivamente. Isso ajuda as crianças a desenvolver a criatividade, autonomia, independência e cooperação. 5 principais objetivos trabalhados pelo jogo: função terapêutica, desenvolvimento de habilidades físicas, afetivas, sociais e intelectuais, desenvolver a criatividade e a comunicação, e permitir a catarse, limpeza, purificação. O jogo possui funções essenciais. Primeira função, serve para explorar o mundo que o rodeia, suas normas, regras e atitudes. Segunda função, reforça a convivência, melhorando as relações interpessoais. Terceira, produz normas, valores e atitudes. Quarta, permite a aprendizagem por meio de erros e acertos. E quinta, possibilita a liberdade de escolha para os jogadores. 6 enfoques projetados sobre o jogo. Sociológico, influencia o contexto social. Educacional, desenvolve a aprendizagem das crianças. Psicológico, é possível perceber as emoções e personalidade de quem joga. Antropológico, o jogo reflete os costumes e os hábitos das diferentes culturas. Folclórico, o jogo expressa o conhecimento que é transmitido por gerações, de tempos em tempos. E filosófico, o jogo representa valores humanos. Como elemento educacional, o jogo desenvolve algumas dimensões: desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento cognitivo, afetivo, físico-motor, moral. 7. A relação entre o jogo e o funcionamento intelectual, segundo Piaget, citado por Friedman, 1996. Nessa relação, podemos distinguir 6 critérios. Primeiro, encontra finalidade em si mesmo. Segundo, é uma atividade espontânea. Terceiro, é uma atividade prazerosa, com subordinação na assimilação do real ao eu, ou seja, através do jogo, adaptar-se ao real é mais prazeroso. Quarto, tem uma relativa falta de organização. Quinto critério, há um comportamento livre de conflito. E sexto critério, é uma atividade que provoca supermotivação. Vamos para o capítulo 3, Ginástica para Todos, mas não agora. Vamos dar uma descansada, recuperar as energias e depois voltamos para continuar o estudo do livro Educação Física, uma abordagem cooperativa, de Reinaldo Soler. Beleza? Valeu e até o próximo estudo!